São 9h36 e eu tenho já aqui comigo o meu convidado de hoje, o João Pedro Montes, que é o CEO, o fundador, enfim, de Wine with Spirit. Olá, bom dia, bem disposto? Bom dia, Fátima. Muito bem disposto e muito obrigado pelo convite por estar aqui hoje de manhã. Bom, vamos primeiro saber, este Wine with Spirit, quando é que foi criado? Bom, a Wine with Spirit, com este conceito, foi criada em 2012, apesar de que na minha família fazemos vinho há mais de 100 anos, mas este novo conceito de aproximar as pessoas do vinho em função de momentos de consumo e emoções é novo, é rápido. Portanto, o João Pedro não é mais uma pessoa entendida em vinhos que resolveu fazer uma coisa nova. Na família já tem, portanto, tradição há mais de 100 anos. Onde é que vocês têm as suas vinhas? Onde é que fazem o vosso trabalho? Bom, nós, a nossa base enológica é em Tomar, apesar de que nós temos vinhas hoje em dia sob nossa exploração, que vão desde o Alentejo até à região do Vinho Verde. Mas o que é importante dizer é que não só este conceito é novo, como a minha presença no mundo do vinho é nova numa perspectiva executiva, porque eu, apesar dessa ligação familiar, eu trabalhei essencialmente fora da indústria. Vivi 11 anos nos Estados Unidos, trabalhei na indústria petrolífera, na indústria farmacêutica. Esteve em Virgínia? Estive na Virgínia, vivi no Colorado, onde trabalhava para a Texaco, para a petrolífera, numa área chamada GTL, Gas to Liquid, a conversão de gás natural em diesel. Fiz o meu MBA na University of Virginia, Darden Business School. Fiz também o TEP em Harvard. Depois mudei-me para Nova Iorque, onde trabalhei muitos anos na indústria farmacêutica, na Pfizer. Fui com a Pfizer para a Europa para reestruturar um pouco uma indústria que estava a crescer por aquisição, mas sentia sempre a necessidade de criar algo meu de raiz. E nunca abandonei, obviamente, porque é impossível abandonar esta paixão pelo setor primário, pela agricultura e, sobretudo, pelo vinho, não só por questões familiares, mas também porque estas coisas, quando estão cá dentro. E a necessidade de criar algo meu de raiz. E por isso tive de tomar a decisão difícil de abandonar o conforto do mundo corporativo, não é? Para criar algo... E foi pôr a mão na massa? E fui pôr a mão na massa, mas eu, para pôr a mão na massa, e com a experiência que tinha tido, eu não acreditava na indústria tal como ela estava, muito tradicionalista, muito conservadora, e o que essencialmente queria era poder claramente transformar e deixar um legado nesta indústria. O que acontecia e que acontece de um modo geral é que o vinho tornou-se uma commodity, ou seja, as pessoas vendem taninos, vendem mais tempo no carvalho francês ou mais tempo no carvalho americano, não há nenhum aspecto diferenciador. E claramente isso, apesar de que Portugal, e digo isto não por ser português e sem qualquer tipo de bairrismo, Portugal faz os melhores vinhos do mundo no que diz respeito ao rácio qualidade-preço. Nós somos muito bons a produzir vinho, isto hoje em dia é altamente reconhecido, mas somos muito maus a promover-nos e somos muito maus, de um modo geral, a conseguir impor as nossas marcas, os nossos produtos lá fora. E era aqui que eu queria, essencialmente, entrar e transformar, mas para o fazer tinha que fazer através da inovação e de uma ruptura total com o tradicionalismo desta indústria. O que é que acha o que é que chama tradicionalismo da indústria? Passa por quê? Bom, eu acho que o primeiro grande ponto é o facto de que é uma indústria um bocadinho autista, no sentido em que fala de produtor para produtor, de enólogo para enólogo, esquecendo-se que existe a figura central de qualquer mercado é o consumidor. É ele que compra, é ele que decide, é ele que tem que ser agradado. E esta indústria vivia muito fechada nela própria, com uma linguagem extremamente técnica e em que afastava os consumidores. E basicamente isto tem uma história gira. Basicamente eu andava nas minhas andanças corporativas mas sempre com uma enorme vontade de criar um projeto meu, mas essencialmente o que eu queria era ligar o setor primário, e neste caso a agricultura, e neste caso especificamente o vinho, com o 4.0, com a possibilidade de entender e centralizar tudo no consumidor e utilizando as novas tecnologias, novas plataformas, por aí fora. Bom, e enquanto o fazia e não fazia, recebo um telefonema de uns colegas meus da MBA nos Estados Unidos que estavam a desenvolver um projeto de distribuição na Ásia Central, dizendo: "Oh, João, precisava aí de vinho da velha Europa." Isso é o quê, pá? São vocês aí para baixo? Está bem, pá, mas amanhã falo com o meu avô, ou falo, por exemplo, com o Nico Soares Franco, da Maria da Fonseca, que é um dos meus melhores amigos, pá, e põe-te aí os contentores que tu quiseres. Para. Pá, estou farto de quintas e de fincas e de chateaus e de herdades. Bom, falou, e eu percebi claramente que havia uma oportunidade. E muito em linha com aquilo em que eu acreditava para esta indústria. Bom, e antes de arrancar
sem mais nem menos. Resolvi, na altura, contratar a Universidade de Vlerick Leuven, que tem um extraordinário departamento de análise de tendências de consumo, e também a Couture, que é uma empresa portuguesa e francesa especializada em etnografia. Bom, e analisámos 2 mercados emergentes no vinho e 2 mercados maduros no vinho. Os emergentes foram Brasil e Polónia e os maduros foram Portugal e França. Por razões óbvias. Cultura, tradição, níveis de consumo, por aí fora. E história longa, história curta, houve muita análise, muito trabalho durante 8 meses, mas houve 3 grandes conclusões que foram fundamentais para o desenvolvimento e criação da Wine Spirit como ela existe. E que, curiosamente, são transversais aos maduros e aos emergentes. A primeira grande conclusão era que mais de 90% dos consumidores, quando tomam a decisão de comprar vinho, não o fazem em função de uma tecnicidade pura. Ou seja, sabem apreciar, sabem dizer gosto, não gosto, sabem dizer se tem qualidade, mas se foi envelhecido em carvalho francês ou americano, se vem do terroir A ou B, não era fundamental para a grande maioria do consumidor. Segunda grande conclusão era que diferentes regiões do mundo tinham diferentes necessidades quanto ao líquido em si. Ou seja, se eu vou para a Polónia, para a Rússia, por exemplo, a Polónia é um dos nossos maiores mercados, a necessidade de ter um líquido menos seco e um bocadinho mais alcoólico é fundamental, pois estão habituados aos vodka, às transições de açúcar, e ver uma coisa muito seca, como nós gostamos no sul da Europa, é difícil. Se vamos para a América Latina, a necessidade de ter um blend simplificado é importante. Se vamos para a Ásia, por exemplo, o Japão, que é outro mercado muito importante para nós, na Wine Spirit, a necessidade da própria cor do líquido é fundamental, do blend é fundamental, pois é uma decisão maioritariamente feita por mulheres, enquanto que na Europa é maioritariamente feita por homens. E, finalmente, a terceira conclusão, e provavelmente a mais importante para o arranque deste projeto, era que mais de 90% das pessoas, quando tinham o impulso de beber vinho, o faziam em função de um momento ou de uma emoção. Ou seja, ninguém acorda de manhã e diz, hoje vou beber uma coisa envelhecida em carvalho com um grande tanino. Hoje vou jantar com uma mulher bonita, o que é que eu bebo? Tenho os meus amigos lá em casa a ver a bola, o que é que eu bebo? Vou celebrar o batizado do meu filho, um contrato importante da minha empresa. Ou o meu chefe é um ganda chato, é sexta-feira, quer ver os copos, para me esquecer dele, que é que eu vou beber? E o que acontecia é que havia um enorme turn-off quando eu chegava a uma prateleira, porque eu vinha com um impulso de consumo para uma determinada coisa, de repente deparo-me com uma prateleira com dezenas de milhares de rótulos em que falam de taninos, em que falam de terroirs, mas que basicamente eu não consigo tomar uma decisão. E era aqui que nós queríamos entrar. Basicamente, foi fundamental. Nós queríamos, dentro da garrafa, tinha que estar um líquido qualitativamente à prova de bala, e daí nós temos mais de 30 prémios internacionais, Decanter, International Challenge, Sonoma, Sakura. Fomos avaliados pela Wine Enthusiast e pela Parker, com avaliações entre os 88 e os 94 pontos. Fomos considerados a vinícola mais inovadora do mundo na Alemanha, por aí fora. Portanto, mas era fundamental, então, inovar. E o que é que nós fizemos aqui foi, primeiro, reverter o modelo produtivo, ou seja, nós não trabalhamos da vinha para o mercado, nós trabalhamos do mercado para a vinha. Primeiro identificamos momentos de consumo repetidos pelas pessoas e só então é que o nosso enólogo, o Sr. Engenheiro Pedro Sereno, vai desenvolver os blends. Jovem também, desculpa. Um jovem também. É o enólogo português com menos de 40 anos, mais premiado em Portugal e 2 vezes enólogo do ano em Portugal. Portanto, é um enorme orgulho ter o Engenheiro Pedro Sereno connosco. E basicamente o que é que isto significa? Significa, por exemplo, temos uma linha, por exemplo, de várias linhas de produtos, mas uma delas é os Food and Friends, onde nós temos, por exemplo, Seafood and Company, o Bread and Cheese, o Meat and Meat, o Feijoada e companhia. Mas isto não é comunicação. O que é que isto apenas? Isto é o que é que nós fomos fazer? Fomos adaptar o blend em função daquele momento de consumo. Ora, se nós estamos em casa a fazer uma picada com os amigos e a ver a bola, obviamente fizemos um blend mais simplificado, em que não é muito pesado, em que eu, ao fim de 2, 3 copos não me sinto cheio. Ou seja, o Pedro foi adaptar aquele blend àquilo que eu estou a fazer. Olha, se eu no dia a seguir vou comer um grande bife. O bife tem gordura, é ótimo, fantástico, mas é mais pesado. Obviamente temos o meat and meat, que já tem umas castas diferentes, foi composto de uma maneira diferente, para que aquela experiência seja boa. Porque eu não vendo vinho, eu vendo experiências, eu vendo emoções. E vendo emoções engarrafadas, como costumo dizer. Porque o vinho não é apenas um líquido, é algo que nós fazemos à volta de uma mesa com os amigos, com a família, em momentos fantásticos da nossa vida. Finalmente, fomos fazer... temos uma linha como mais emocional, onde está o Bastardo, onde está o Dine With Me Tonight, onde está o Voyeur, que são marcas divertidas mais transversais, essencialmente, que nos permitem, por exemplo, o Bastardo é claramente um vinho de happy hour, onde eu posso estar com os meus amigos, a beber um copo, etc. E isto é fundamental, porque eu digo o seguinte, muitas vezes nós estragamos um vinho, não porque o vinho não seja ótimo, mas porque o tomamos fora de um momento de consumo, certo? Ou seja, se formos os dois, eu e a Fátima, logo à noite, a uma discoteca, a beber um copo e nos servirem um pet russo, nós ao fim do segundo copo estamos se calhar meio cheios, mas vamos queixar-nos do vinho.
e não tínhamos nada que nos queixar do vinho. O vinho é um dos melhores vinhos do mundo, custa $2.000 uma garrafa, simplesmente não era para o momento. Não era para ali, porque ali estou a competir com a cerveja, com o gin, portanto tinha que ter um vinho mais levinho, menos estruturado. Se no dia a seguir vou comer uma feijoada e for beber uma água a pé, obviamente que também não liga. Não é? Portanto, a ideia desta é fundamental. Depois o outro ponto fundamental, e que eu fui muito criticado em Portugal há 5 anos, havia notícias a dizer que eu não respeitava a indústria, que eu estava a modernizar demais, etc. E hoje em dia, se forem ler o Expresso, agora de há pouco tempo, sou um visionário, portanto passei de besta a bestial. Quando ganhámos os prémios todos. Aliás, nós só lançámos Portugal, nós somos orgulhosamente portugueses, da capital portuguesa, do qual eu sou acionista maioritário e presidente da empresa, mas enólogos portugueses, marketeers portugueses, de estrategas portugueses, mas só lançámos Portugal há cerca de 1 ano e pouco, porque 100% do que nós fazíamos era para fora de Portugal, e só quando começámos a ganhar muitos prémios lá fora é que fomos acarinhados em Portugal. Mas basicamente, agora somos uns visionários, mas basicamente havia aqui um tema fundamental, que é, nós às vezes não temos a noção, vivíamos muito fechados em nós próprios e não se trabalhava uma coisa fundamental e noutros setores não se fazia isso mesmo. Se nós repararmos há 10 anos com a indústria têxtil, nós temos provavelmente os melhores têxteis do mundo, vinha lá um italiano, punha a marca e de repente ganhava 3 vezes mais margem do que nós num têxtil fantástico. Aqui era a mesma coisa, nós tínhamos de trabalhar a marca e ao princípio os puristas diziam pessimamente sobre isso. Olha, mas reparem uma coisa, se nós estivermos aqui numa mesa japoneses ou russos, temos um jantar fenomenal, uma experiência fantástica, o vinho sabe-nos pela vida e no fim perguntamos ao... nós somos japoneses, perguntamos ao senhor que nos está a servir: olha, senhor, desculpe, o que é que estamos a ver que eu adorei este vinho? Ele diz: herdade a malhadinha superior. Morreu ali. Porque não há japonês, não há russo que consiga repetir aquilo. Portanto, naquele momento, aquele vinho virou uma commodity. Na semana seguinte, quando eu for estar com alguém e quiser pedir aquele vinho, não vou conseguir. Não consegue, não sabe. Provavelmente vou-me lembrar que é português, mas provavelmente o empregado vai confundir Portugal com Espanha. Portanto, morreu ali. Portanto, a necessidade de criar marcas que nos fiquem na cabeça, ou porque nos são úteis, ou porque têm um attachment emocional, era fundamental. Daí que os nossos vinhos fazem eu tenho uma experiência sensorial boa, porque eu tomei o vinho certo no momento certo, e em segundo lugar, aquilo vai-me ficar na cabeça, porque me foi útil, porque eu sei que ia comer um peixinho e tenho o Seafood and Company, porque eu vou comer um bocado, tenho meat and meat, e por isso vou-me lembrar sempre da marca. Ou então nos lados emocionais, como o Bastard, ninguém se esquece de um bom Bastard. E o Bastard é a nossa marca número 1 em todo o mundo, desde o Japão à Austrália, e eu costumo dizer que o Bastard representa muito bem a Wine with Spirit, porque nós consideramos-nos um filho bastardo desta indústria e nada melhor do que ter um bastardo na família. Bastardo na família. Olha, eu vou fazer aqui um pequeno intervalo para os últimos compromissos comerciais. Eu estou a conversar com João Pedro Montes, estamos a falar sobre vinho, aquele néctar que as pessoas estão habituadas a ver depois das 11 da manhã. Eu volto já a seguir. Bom, entretanto, neste espaço eu fui apanhada aqui com 2 chamadas neste intervalo. 2 chamadas, o João Pedro não se apercebeu. 2 pessoas que ligaram. Um deles, Luís Ferraz, o nosso colega, que diz que é de homens como o João Pedro que Portugal precisa para levantar Portugal. E a Elisete, que eu não tive que cortar a conversa, Elisete, peço desculpa, mas diz que está amando, ela é brasileira, está amando o programa porque ela não entendia nada de vinhos e agora já percebeu a função do vinho com as nossas emoções e com a altura em que estamos e com quem estamos. Nós estamos mesmo quase a terminar, ainda temos tempo para conversar mais um bocadinho. Eu falava exatamente no intervalo ao meu amigo e colega Luís Ferraz que, de facto, não foi por nada. Nós tivemos esta conversa há 2 ou 3 dias, ou marcámos a entrevista há 2 ou 3 dias, mas eu que gosto de comprar vinho, eu gosto muito de comprar o vinho lá para casa, posso não ser uma grande entendida, mas passo bastante tempo a ver tudo, a ver os rótulos e a ler quando vou a LCBO. E gosto de comprar, ou costumo comprar, pelo menos o vinho com os rótulos mais clássicos. E espantei-me eu própria com a minha escolha quando comprei este Seafood & Co. Eu digo assim, que giro, um rótulo novo. Achei assim um bocadinho muito inglesado, não é? Porque está em inglês. Assim, isto era de Portugal. Estava na secção dos portugueses. Comecei a ler, parece-me interessante. Gostei daquilo que li. Não foi só do rótulo. Gostei daquilo que li. Comprei e confesso, já lhe tinha dito que gostei. É moderno, é de gente nova, é de gente nova que este produto está aqui à venda agora, ou que está à venda no mundo inteiro. É feito por gente nova para gente de qualquer idade. Exatamente.
Tem sido engraçado de reparar que nós, inicialmente, numa fase inicial, achámos que os países mais clássicos como Portugal, Espanha, Itália, França, etc., não iam ser os primeiros a adotar, iam ser os países chamados mais emergentes. Talvez aqueles que pensavam como eu, o rótulo mais clássico. Exatamente, como a dizer, quanto mais feio, melhor o vinho, que é um disparate. Mas basicamente, inicialmente a nossa comunicação foi numa fase inicial mais até direcionada às mulheres, porque as mulheres são muito pouco complicadas, são muito menos, não têm aquela pressão de ter, agora tenho que escolher bem o vinho, porque senão vou escolher mal, vai ser uma vergonha com os meus amigos. Portanto, que o vinho é daquelas coisas tontas que uma pessoa acha que pode ficar mal se escolher mal, não tem sentido nenhum, o consumidor é rei e deve escolher o que quiser. Mas hoje em dia as mulheres deram-nos uma grande ajuda na divulgação da Wine & Spirit dos nossos vinhos. De repente os maridos, os companheiros, os amigos começaram a ver porque elas tinham escolhido e de repente começámos também a entrar nas camadas mais jovens no bom sentido. Iniciavam-se no álcool em vez de andar nos gins e nas cervejas e outros produtos, porque o vinho não era cool, o vinho não era uma coisa do meu avô, não estava na moda, e nós queríamos pôr o vinho na moda. O vinho é cool, eu posso estar numa discoteca a beber um copo de vinho, posso estar à volta de uma mesa a beber um copo de vinho, como posso estar num happy hour a beber um copo de vinho. E, portanto, voltámos a recolocar o vinho, um produto português, fantástico, e voltámos a ter... Mas, de repente, com os prémios, começámos a trazer aqueles que eram mais céticos. Porque, de repente, eles dizem, espera aí, este vinho isto é muito modernaço e tal, mas espera aí, isto ganhou medalhas de ouro em Decanter, em um International Challenge, em Sonoma, tem 90 pontos Parker, espera aí, isto. E começaram, a qualidade tem aprovado, então começámos a trazer estas pessoas, e hoje em dia temos pessoas, desde os 80 ou 90 anos, até aos 18 anos, a consumir os nossos produtos, e tem sido engraçado, porque nós temos mais de 2 milhões de visitas nas nossas redes sociais, todos os nossos vinhos têm um QR Code na parte de trás, e quando nós apontamos o telefone, nós vemos vídeos que são enviados pelos nossos próprios consumidores, uma espécie de uma Facebook Wine, e quando nós vamos ver as estatísticas, nós de repente vemos pessoas com 20 anos e pessoas com 60 e 70 anos a partilharem as experiências, a saírem e a mandarem-nos vídeos e fotografias a consumirem os nossos vinhos, porque todas as garrafas pode-se escrever nas nossas garrafas, por aí fora. Nós apostamos numa coisa. A palavra que resume o nosso projeto é Enotainment. Eno de vinho e Tainment de Entertainment. Nós queremos que as pessoas se divirtam à volta do vinho. E não se esqueçam de uma coisa. Nós somos realmente muito bons em Portugal. Nós temos mais de 300 castas no ativo, o que nos dá uma liberdade de poder blendar, de poder criar sabores, experiências fantásticas que os espanhóis não têm, que os franceses não têm, que os italianos não têm, porque monocastaram muito. O que significa, muitas vezes as pessoas pedem, dê-me um Cabernet, um Pinot Grigio, que é um disparate. Ou seja, nós temos a possibilidade, apesar de sermos muito pequeninos, em termos de dimensão de país, eu às vezes costumo dizer, nós temos uma capacidade desde o Minho ao Algarve de proporcionar experiências fantásticas focadas nos nossos terrenos e das castas que podemos blendar, que as pessoas de repente ficaram doidas. O Wine Spectator acabou de publicar a dizer que Portugal é o melhor país do mundo para nós termos uma experiência vínica. E é verdade, porque fomos capazes de manter o nosso território e não ceder às pressões de monocastão. É verdade. Olha, eu gostei de conversar consigo, João Pedro, obrigado, não só por saber dos seus produtos, mas muito especialmente, digo-lhe do coração, de saber que está empenhado em levar o bom nome de Portugal aqui com os nossos vinhos pelo mundo inteiro, o que é muito bom, e como dizia o Luís Ferraz, continua assim porque são jovens assim com estas novas ideias, porque nós temos também atualizar o nosso país, ou manter o nosso país atualizado, porque neste mundo global onde nos encontramos é isso que necessitamos. Muito sucesso, então. Muito obrigado. Acabamos de chegar ao Canadá e espero que agora os portugueses no Canadá possam também... Quem já comprou, gostou com toda a certeza, e agora com mais este marketing que irá ser feito pela sua empresa, pois com certeza que as pessoas vão aderir a comprar estes vinhos de Wine & Spirit. Eu vou ter que terminar porque atrás vem gente. Vamos então só relembrar. Muito obrigado. Vamos brindar à vida. Até amanhã.